Fala galera do canal Wrestling Geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast para falar sobre o show da WWE. Nesse caso é o show do Monday Night Raw. Então, sem mais delongas, você deixa seu like, se inscreva no canal se você é inscrito e vamos nessa, ó. Seguinte, o show começou com o Division, que seguirá sendo Division, tá? Caminhando ali, Bron Breakker, Bronson Reed e Paul Heyman, o trio ali dos gorditos agora, né? O Bron Breakker levando ali o título mundial pesos pesados. E aí logo que eles entram no ringue, o Adam Pearce aparece e fala: hold on a second. E aí ele vai e diz: o que vocês fizeram na semana passada merece consequências. E infelizmente vou ter que dizer que depois do que vocês fizeram com o Seth Rollins, eu vou ter que tirar o título dele. Portanto, me passe esse cinturão, porque teremos uma batalha royal para decidir quem vai para o Saturday Night Main Event, enfrentar o CM Punk, que já se classificou. E de lá então teremos o nosso próximo campeão mundial pesos pesados, né? E aí o Paul Heyman ali passa o microfone pro Bron Breakker, que diz ali pro Adam Pearce: Adam Pearce, eu quero que você diga por favor e com respeito. E aí o Adam Pearce vai e fala: com todo respeito, entregue o título, Sr. Bron Breakker, por favor. E aí o Bron Breakker vai e entrega o título então pro Adam Pearce, que leva o título vago embora. Vamos lá, só sobre o primeiro trecho. Lá nos bastidores, depois o Paul Heyman foi pedir pro Adam Pearce colocar lá o Bron Breakker e o Bronson Reed juntos na Batalha Royal. O Adam Pearce falou que não, né? Ele até falou pro Paul Heyman pedir por favor. E aí, mesmo pedindo por favor, o Adam Pearce vai falar: com todo respeito, eu digo não. Ele encontra com a Becky Lynch também. A Becky Lynch fala ali com o Paul Heyman que, olha, primeiro o Paul Heyman se explica, né? Fala: olha, mas a Division ainda tem um espaço pra você se você quiser. Não foi nada pessoal e tal. Eu entendo como você se sente. Mas aí você vai estar trabalhando aqui como campeã e seu marido em casa, não tem cenário melhor. E aí a Becky Lynch foi e disse ali pra ele: olha, o Seth Rollins não foi traído por você. Ele sabia que você faria isso e até ficou surpreso de ter demorado tanto. Quando ele voltar, ele vai matar todos esses aí que você se aliou. Mas você não. Você não vai matar. Você vai querer, você vai implorar pra que ele te mate, porque você vai sofrer muito, né? E chamou ele de pinguim também. Enfim, lançou essa ameaça pro futuro aí, quando o Seth Rollins for retornar aí daqui a alguns meses, como ele deverá vir. Eu já até sei como vai ser, tá? O Seth Rollins com aquele discurso de: ó, ele tive tempo pra refletir, a liderança que eu tava buscando não era ideal, né? Eu cheguei no topo e meu ego cresceu, eu fui derrubado por causa disso, né? Eu tava me tornando aquilo que eu jurei destruir, esses discursos aí já pré-prontos, né? Mas nesse segmento inicial, depois que o Adam Pearce foi embora, o Paul Heyman pega o microfone e começa a questionar o público: o que vocês estão vaiando a gente? Deixa eu perguntar, o que é que a gente realmente fez pra vocês estarem com essa raiva toda? Fala pra mim, o que a gente fez? E aí ele começa a discursar lá que, olha, deixa eu explicar uma coisa. Division não tem nada a ver com Seth Rollins. O Seth Rollins era apenas mais um aqui. E agora nós estamos fazendo a revisão da visão. Certo? Bron Breakker e Bronson Reed conspiraram pra trair Seth Rollins. Por quê? Porque eles têm a ambição de fazer isso. E é essa a nossa visão sobre o futuro. Seth Rollins, ele não é um visionário. Ele também não foi o burro de carga do Shield. E também não é líder do Division. Ele é simplesmente um fraco, um vagabundo de ombros podres, ombros quebrados, né? E aí ele vai e diz ele então que... O que ele tinha argumentado mesmo? Que era o momento deles darem esse salto, o Rollins não servia mais pra ser o líder deles, porque com aquele ombro lá eles precisavam, eles não podiam mais contar com ele. E por isso o Rollins foi descartado, né? Então basicamente é o seguinte:
Só pra trazer mais uma informaçãozinha. No backstage, quando a Becky Lynch só encarou o Paul Heyman foi e falou que ele foi pressionado, porque os dois ali estavam pressionando ele e ele tinha que tomar uma atitude. Então, olha o tanto de coisa embaralhada. Por isso que eu falei semana passada, presta atenção como a WWE vai contar essa história, porque tenho certeza que ela vai entrar em contradição. Por quê? Semana passada, o que aconteceu? O Bron Breakker toma a atitude sozinho. Ele toma a iniciativa de atacar o Seth Rollins. E aí ele pressiona o Bronson Reed, que topa, e pressiona o Paul Heyman, que topa. Aí na semana seguinte, o Adam Pearce fala que pelo que eles fizeram com o Seth Rollins, ele vai ter que tirar o título do Rollins e o título ficará vago. Então, foi por causa dos ataques? Os ataques lesionaram o Rollins, Adam Pearce, foi isso? Só que aí, na sequência, o Paul Heyman faz uma promo falando que o motivo deles conspirarem, e ele fala no plural, ele não fala do Bron Breakker, ele fala no plural, deles conspirarem contra o Rollins é porque o Rollins estava com o ombro lesionado. Ou seja, eles traíram o Rollins porque o Rollins já vinha de uma lesão. E por causa dessa lesão não poderia liderá-los. Só que o Adam Pearce está dizendo que ele só tirou o título do Rollins pelo que eles fizeram contra o Rollins. Então ele está dizendo que a lesão é culpa deles. Só que ele está dizendo que só traíram o Rollins porque o Rollins lesionou. Você já percebe o paradoxo? E aí depois, no backstage, o Paul Heyman disse pra Becky o que realmente aconteceu na semana passada, que ele foi pressionado mesmo pra poder trair o Rollins. Só que no segmento, ele dá a entender que ele foi o cabeça por trás, que o Bronson Reed e o Bron Breakker estavam juntos. Você percebe como que é mal contada essa história? É muito mal pensada, cara. Na minha opinião, se o Bron Breakker tomou a iniciativa, esse Raw era pra começar com o Bron Breakker vindo com o título e pegando o microfone. Estilo que o Solo Sikoa fez aquela vez quando ele quis tomar a Bloodline. É o Bron Breakker pegando e falou, eu fiz isso por causa que o Rollins estava fraco, lesionado. Ele falou que estava no topo da montanha e que tinha que dar o próximo passo. E eu entendi, o próximo passo sou eu. Sempre foi dito isso. Então, estava na hora já de eu substituí-lo. E por isso, eu tomei aquela decisão. E aí, chegando o Bron Breakker, de acordo. Chegando o Paul Heyman, de acordo. Aí o Paul Heyman, bom, agora é meu novo cliente, tem que defender ele. Aí começa a trazer argumentos. Porque o Seth Rollins realmente estava fraco, o Seth Rollins não servia, né? Eu já vinha falando isso há tempos, está na hora do futuro e tal. Sabe? Era pra ir nessa linha pra fazer sentido. Aí é muito engraçado, porque aí eles ficam fora da Battle Royale. Aí tem um segmento do backstage na sequência, do Bron Breakker, Bronson Reed ali, chegando no Paul Heyman e falando, Paul Heyman, mas assim, eu não tô entendendo. Aí a gente se livrou do Rollins, teve que entregar o título, e agora nem da Battle Royale pra poder disputar o título mundial a gente pode participar. O que aconteceu? A própria storyline zoou ela mesma. A própria storyline fala, pô, caramba, hein, a gente se sabotou aqui. Que cagada, hein? Que cagada que a gente fez, velho. Agora o inimigo nosso vai virar campeão. Aí a gente traiu o nosso líder, entregamos o título e não vamos nem poder disputar ele. Aí o Paul Heyman veio com um argumento lá, disse, não, porque lá em 1970 não sei quem virou campeão com a minha ajuda e não sei o que e tal. Citando um monte de cliente dele. E no fim dizendo, não, confia, o jogo político vai dar certo. Aí os dois, a gente tem que aprender muito com ele, né? Tipo assim, o Bron Breakker e o Bronson Reed agindo como dois subservientes do Paul Heyman. Não era pra ser assim, era pra ser o Bron Breakker líder, o Bron Breakker com atitude, com as ideias. Tá ligado? Ou então, que desde o começo eles fizessem com que a traição ao Seth Rollins fosse uma atitude do Paul Heyman. Fosse o Paul Heyman dando a ordem pros dois, ataquem, vai pra cima, sabe? Então tá mal contado. Pode ter uma pegadinha dele Saturday Night's Main Event, pode ter... Não sei, o cara acabou de virar campeão, aí vem o Paul Heyman e fala que conseguiu uma autorização pra que ele defenda o título logo na sequência. E o desafiante será esse homem. Aí vem o Bron Breakker, vira campeão. Uma espécie de casting, estilo do Batista lá no Elimination Chamber de 2010. Né? Pode ter uma pegadinha. Mas se não tiver, cara, que é isso? Aí, tipo, como que o Division vai ser ameaçador? Sem o Rollins, sem uma pasta de Money in the Bank pra poder você usar em algum momento estratégico e sem o título mundial. Vai ficar atacando a galera nos shows semanais e tal, mas e aí? E o propósito disso? Qual o resultado disso? Sem resultado nenhum?
Então, pô, já começa preocupante esse Division 2.0. Começa preocupante, cara. Mas vamos lá. Seguindo o show, a gente teve o AJ Styles junto com o Dragon Lee enfrentando o Judgment Day, né? Uma tag improvisada. E eu vou te falar, quando começou a luta, eu desconfiei que eles iam virar campeão. Porque é a cara, né? Tipo assim, olha, o Dominic vai defender também. Eu achava que ele ia ter sucesso na defesa. Só que os caras do Judgment Day iam perder. E aí os caras iam ficar putos, né? Tipo, a gente só defendeu o título por culpa do Dominic, perdemos e ele ainda é campeão, sabe? Ia começar a crescer uma raiva por trás do Dominic, né? Que tá cada vez mais popular e pode fazer uma face turn em breve, não duvido. E aí, então, realmente foi isso. O AJ Styles quase levou um Styles Clash do Balor, reverteu, fez o dele. E ele e o Dragon Lee agora são os novos campeões de tags do Raw, né? Aí, ó, vocês queriam a valorização do AJ Styles? Fala agora, meu. Olha lá, ó, campeão de tag aí, ó, pra calar a boca de vocês. Você pode ter certeza que vai ter gente falando isso. Pode ter certeza que vai ter alguém falando isso. Eu tava falando, tá vendo, ó? Não reclama mais. Não reclama mais de push pro AJ Styles. O AJ Styles está valorizado. Está valorizado. Bom, depois então o Dominic foi a vez dele defender o título continental contra o Rusev, né? Ele tava ali meio que dando a pior, foi querer ir embora, o Penta apareceu. E aí, aquilo, confusão de todo mundo, o Rusev ataca o Penta, volta pra dentro do ringue, o Dominic tinha botado um martelinho dentro da bota, o Rusev tirou o martelo de dentro da bota, o juiz tomou o martelo ali do Rusev, que ficou de costas, levou um low blow, e aí com isso o Dominic conseguiu fazer o 619, fez ali o splash e permaneceu campeão intercontinental. Depois da luta ainda o Penta apareceu pra atacar ele com um super DDT ali. Como esses três tá brigando aí nessas últimas semanas, é capaz eles fazerem aí uma ameaça tripla pelo título continental entre Penta, Rusev e Dominic. É que o Penta vai estar de novo disputando esse título, né, cara? Tá igual o Jey Uso com o World Heavyweight, pô. Toda hora, ó, vou voltar o Penta e alguém ou o Penta sozinho contra o Dominic. Vai ficar a vida inteira isso, cara. A vida inteira isso. Ai, que coisa. Mas acho que a storyline vai ser essa. O Judgment Day vai começar a ficar com raiva de só o Dominic ser campeão e eles terem perdido por culpa do Dominic. Eles vão botar a culpa no Dominic, né? Bom, depois a Becky Lynch foi enfrentar a Maxine Dupri ali, então, que tinha vencido ela na semana passada por contagem fora e garantido uma chance pelo título continental. De novo, Maxine ali apresentando um arsenal de golpes diferente ali. Eu acho até que ela foi melhor semana passada, mas uma certa evolução, né, pro que a gente conhecia da Maxine, que por sinal a Maxine estava muito bem apresentada, né? E aí, depois que ela estava levando a melhor, a Becky Lynch tentou ir embora, a Maxine buscou ela para além do ringue. Quando virou as costas, a Becky Lynch deu ali então uma cinturada nas costas da Maxine, causando desqualificação. Vitória da Maxine. Vitória da Maxine por desqualificação. Porém, Becky Lynch permanece campeã pelas regras. Mas é aquilo, né? 2 derrotas seguidas para a Maxine, que até então era a maior zebrinha da história da divisão feminina. Não, da história não, mas da atualidade a Maxine era provavelmente a maior zebrinha, assim. A superestrela que você bate e fala, essa aqui não tem chance de nada. Pois é. Agora, o que me surpreende é a senhora AJ Lee não ter aparecido mais, né? Falaram que ela tinha sido um contrato de 5 anos, que aquela volta no combate tags não era uma volta casual, mas por enquanto foi só aquilo mesmo. Só aquilo, né? Será que ela tá treinando melhor pra voltar no Royal Rumble ano que vem? E aí fixar mesmo 5 próximos anos AJ Lee? Pode ser isso, né? Pode ser isso também. Aí eles eu já vou aproveitar e botar Punk e AJ Lee pra ganhar o Rumble. Os dois serem campeões na WrestleMania e fazerem a fanservice final aí pra galerinha woke. Ou o Punk ganhar o Elimination Chamber, né? Aí pode... porque vai ser em Chicago. Aí vai ser isso. AJ Lee, CM Punk, campeões na WrestleMania. E todo mundo da nova geração aí feliz. Da nova geração e os adolescentes eternos da geração passada. Mas é isso. Becky Lynch segue campeã. Depois a gente teve a Stephanie Vaquer enfrentando a Roxane Perez. A Raquel Rodrigues, como sempre, tentando interferir. Não adiantou muito. A Stephanie Vaquer deu conta de acabar com as duas ali ao mesmo tempo. Ganhou da Roxane. Depois da luta foi atacada ali por elas. E aí quem veio fazer o save foi
Nikki Bella, né? Nikki Bella foi lá e ajudou a Stephanie Vaquer a lidar com elas ali, né? Depois no backstage a Nikki Bella foi lá pra falar com a Stephanie Vaquer que ela tá fazendo um excelente trabalho e que ela quer agora lhe proteger, igual no passado ela ali que foi protegida. Vamos ser amigas. Foi lá dar aquele abraço. Olha, eu sei, você está pensando que ela vai trair a Stephanie Vaquer também. Só que, mesmo que não for acontecer isso, cara, a Nikki Bella, ela exala a falsidade, né, cara? É impressionante, ela exala a falsidade. Mesmo que ela estiver realmente sendo legítima, assim, não for ter traição nenhuma, você vê ela querendo ser amiga de alguém, você já bate o olho. Não vai durar muito, né? Não vai durar muito. Meus amigos, pois é. Bom, depois a gente teve a Batalha Royal, então, ali, pra decidir quem iria ser o desafiante ao título mundial ao lado do CM Punk. E aí, de início, cara, olhando os nomes presentes na Battle Royal, sem Bron Breakker presente ali mesmo, nenhum plot twist do gênero, eu imaginei que seria, inclusive o CM Punk estava assistindo tudo, eu imaginei que seria o LA Knight de início, tá? Porque eu falei, o LA Knight já tem uma treta com o Punk, talvez vão botar um contra o outro aí e já era, né? E aí foi eliminando os caras ali, no final foi sobrando os que eu achei que poderia vencer. Mas o LA Knight foi eliminado, né? Foi eliminado o LA Knight, o AJ Styles também foi eliminado. Que poderia ser um nome bem legal, ó. AJ Styles assim, é uma baita luta, mas já tá valorizado, já tá campeão de tag, está valorizado. Parem de pedir mais, hein? Parem. E aí, sobrou Dominic, Jey Uso, Jimmy Uso e o próprio LA Knight, né? Aí, durante a luta, o Jimmy Uso tava salvando o Jay várias vezes de ser eliminado. E o Jay, pra retribuir, no final, eliminou o Jimmy Uso junto ali. E aí, o Dominic tinha sobrado ainda. Por pouco, o Dominic não comete o crime, cara. Imagina, terceiro título pro Dominic. Foi lá, deu o dropkick, ia tirar ali o Jey Uso, mas aí o Jey Uso arremessou ele por cima. Jey Uso vence a Battle Royal, Jey Uso desafiante ao título mundial pesos pesados, vai disputar com o Punk para ver quem será o novo campeão. Mais uma title shot pro Jey Uso, tá? Ele já tava tendo várias antes de ele ganhar o Rumble Match, vamos lembrar. Acho que uma semana antes, lá no Saturday Night Main Event contra o Gunther. E aí depois vence o Rumble, ganha o título na WrestleMania, fica campeão um tempinho. E depois que ele perde o título, ele teve algumas chances aí de recuperar o título. Vamos lembrar disso. Então, o Jey Uso tá igual o Rhea Ripley esse ano. Foi campeão só uma vez? Só uma vez. Só que também, do que teve de oportunidade de entrar nessa rota, meu pai amado, né? Está lá Jey Uso de novo. O Jimmy Uso ficou indignado, né? Com essa pequena traição. E aí é isso. Ele encarou ali o CM Punk, os dois vão se enfrentar. E eu acho, cara, que... Assim, primeiro, eu acho que pode ter uma pegadinha, tá? Pode ter uma pegadinha, aquelas falas do Paul Heyman lá sobre política de bastidor, pode ter alguma coisa a ver, não sei. Vamos meter o Bron Breakker no meio dessa luta também. Vamos, sei lá, botar uma chance pro Bron Breakker disputar o título mundial logo na sequência que essa luta acabar. Sabe, uma espécie de cashing. Não sei, mas ficou estranho aquilo que o Paul Heyman falou, né? Parece que ele tem algum plano. Agora, sobre Jey Uso versus CM Punk, por mais que eu tenha minhas críticas de ter o Jey Uso disputando o título de novo, falar que não faz sentido é exagero. Porque há meses vem sendo construído o Roman Reigns tentando influenciar o Jey Uso a tomar umas atitudes mais egoístas, pensando nele, e avisando, o CM Punk é um inimigo. O CM Punk, ele é um oportunista. Foco no CM Punk. Porque todas as vezes que o Roman Reigns vai falar sobre o que aconteceu com ele, o Rollins ter derrotado ele e tal, a maior birra dele, no fim, no discurso dele, não é nem o Rollins ter se juntado com o Paul Heyman. É o Paul Heyman ter escolhido o CM Punk. Lembra? O que aconteceu lá? O Paul Heyman ter feito favor pro CM Punk? Mesmo ele traindo o CM Punk depois pra ficar com o Roman. O Roman ainda tem essa mágoa, cara. Ele realmente tem o CM Punk na mente dele. Então, ele quer que toda a família dele odeie o CM Punk. Assim como o Rollins, só que o Rollins já é um senso comum pros caras. Agora o CM Punk ainda não. Então, ele vem tentando influenciar isso. E agora vai ser a chance. Agora é Jey Uso campeão ou CM Punk campeão. Tudo aquilo que o Roman Reigns aconselhou o Jey Uso vai ter que usar agora, sabe?
E aí, então, faz sentido esse casamento? Faz sentido. Agora, tem que ver como vai ser desenvolvido isso. Vai ser o Jimmy Uso pistola da vida traindo o Jey Uso? Vai ser... Aí tem outras teorias. O Roman Reigns aparecer? Ou então, uma coisa que o pessoal tá falando é o The Vision ajudar o Jey Uso, tá ligado? Eu sei que não faria sentido. Só que vamos lembrar o que aconteceu com o Judgment Day. O Edge carregava o Judgment Day. O Judgment Day perdia sem o Edge. E quando o Edge lutava, era quando o Judgment Day vencia. O que o Judgment Day fez? Traiu o Edge falando que o Edge era um encosto. Qual que é o sentido narrativo? Nenhum. Mas fizeram isso. Aqui, eu não duvido nada. Os caras falam, o Rollins era um líder fraco para nós. Então o que vai ser o líder agora? O Boom Breaker? Não! Vamos ajudar o Jey Uso. E o Jey Uso vai ser o campeão mundial e entrar pro Division. Faz sentido? Faz. Você fazer isso e ter o Jey Uso como seu campeão na sua stable. Mas a gente tem que entender que não estamos lidando com roteiristas de alto nível. Estamos lidando com jumentos na WWE. Estamos lidando com jumentos. E lidando com jumentos, eu não duvido de os caras fazerem uma barbaridade dessa, tá? Eu não duvido. Mas dito isso, esse aqui é o apocalipse pra mim, né? Jey Uso versus CM Punk. Mas aí, pra quem não gosta do CM Punk igual eu e não gosta do Jey Uso igual eu, meu pai amado, né? Aí, esse final de ano... a única coisa positiva disso que aconteceu com o Rollins eu vou poder dizer, ninguém tirou o título dele. Isso eu tenho que dizer. Não teve vingança do Roman, não teve vingança do CM Punk, porque os fãs do CM Punk estavam loucos pra se vingar do Rollins, né? Não, a gente vai ganhar do Rollins e finalmente vai poder se vingar do que o Rollins fez com o Punk. Não vão poder. Você pode virar campeão, legal, mas contra o Rollins não vai ser. E não adianta forçar a barra. No fundo, você sabe que não vai ser contra o Rollins. Então não vai ser o mesmo gostinho. Fã do Roman é a mesma coisa. O fã do Roman não vai conseguir vingar do Rollins. O fã do Roman tá tentando vingar do Rollins desde 2015. 10 anos, não vai ser agora de novo. Vai ter que esperar mais. Tá ligado? Do Cody Rhodes também não. Eu quero saber que o Cody Rhodes vinha de 3 vitórias. Mas quando valeu, perdeu. Quando valeu, perdeu. Então é isso. Ao menos isso. Ao menos ele se livrou de levar vinganças, né? Mas de resto, é isso aí. Como é que vocês acharam? Live no meu canal secundário tá sempre na descrição. Um abraço, até a próxima e fui.